Então, se você não ficou sabendo, né? O parlamento canadense fez uma homenagem aí a um cara. E esse cara é um mano que tem 98 anos e lutou, né? Na Segunda Guerra Mundial. Deixa eu ver se tem a traduçãozinha para dar aquela ajudada. Mas é isso, né? Recebeu lá o ucraniano canadense. From the Second World War, who fought the Ukrainian independence against the Russians and continues to support the troops today, even at his age of 98. Que lindo! Ai, que legal! Vamos bater palma! Você fez tanto! Olha aqui o Zelensky, o Justin Trudeau. Tô batendo palminha. Ô, graça! Não é fofo? Ah, gente, é que não é todo dia que o verme vive até os 98 anos, né? A gente tem que aplaudir, pô. His name is Yaroslav Hunka. And I was going to say he's in the gallery, but I think you beat me to that. But I'm very proud to say that he is from North Bay and from my riding of Nipissing-Temiskaming. Ai, que legal! Você gosta dele! Justin Trudeau é o primeiro-ministro do Canadá. Ukrainian hero, a Canadian hero, and we thank him for all his service. Thank you. Caralho, obrigado pelo seu serviço. É uma putaria, velho. É uma putaria. Não, nenhum estagiário, nenhum tuiteiro pra chegar aí pro... Parece o mordomo Alfred do Batman. Ninguém pra chegar pro Alfred canadense pra falar: não. Puxa uma capivara do parça aqui, pô. Puxa uma aqui, pô. Tem outra rodada de aplauso? Nem fudendo. Nossa. Oh my god, I'm so happy and excited. E o tiozinho lá em cima, né, recebendo os aplausos, pensando: nossa, quantas pessoas incríveis aqui, né? Menos estas pessoas de cor aqui embaixo que estão meio esquisitas, né? Que não precisava estar nesse parlamento. Porque esse é o detalhe dessa história, né, gente? Esse é o detalhe da história. O cara foi homenageado pelo parlamento canadense por ter lutado pela independência ucraniana contra os russos. Só que se você faz um breve cálculo ali, você até, num primeiro momento, num primeiríssimo momento, você pode falar: pô, um herói nacional, né? Mas aí você lembra que russos, né? Que nessa equação, a incógnita, o X da questão, literalmente o X da questão, é que russos é a mesma coisa, né? A associação a soviéticos. Porque afinal de contas era a União Soviética que lutava no território do leste europeu, enquanto a Alemanha nazista e suas tropas colaboracionistas invadiam. Então se o vovô do Pix, ali em cima, lutou pela Ucrânia contra a União Soviética, isso significa que... Pois é, o vovô do Pix, aí, né, foi da 14ª Divisão da SS Galícia, na Ucrânia. Eu separei umas matérias pra gente dar uma olhadinha pra entender um pouco melhor essa história, né? E eu trouxe também umas outras informações que vocês vão se divertir. Então vamos lá, ó, textinho aqui do The Guardian, né, depois que deu todo esse parangolé do caralho aí, tem um textinho. Ele está traduzido automaticamente, tá, gente? Pra poder facilitar a nossa vida. Pegou mal? Não pegou não, pô! Fazer homenagem pra nazista no parlamento não pega mal não, pô. É suave. Não dá nada. Não dá nada. Ó, vamos lá.
O Canadá envolveu-se numa crescente controvérsia política depois de membros da Câmara dos Comuns terem sido encorajados a aplaudir de pé o indivíduo que lutou na Ucrânia com uma unidade militar nazi acusada de crimes de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Controvérsia, pô. Eu falei, gente, é uma polêmica. Pô, vocês levam tudo muito a sério. A ovação ocorreu logo depois que o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fez um discurso ao parlamento na sexta-feira, quando o presidente da Assembleia, Anthony Rota, esse aqui, né? Anthony Rota é o Alfred do Canadá. Chamou a atenção dos legisladores para Yaroslav Hunka, de 98 anos, a quem descreveu como um herói de guerra, que lutou pela primeira divisão ucraniana. Imagens do parlamento canadense mostraram Zelensky e o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau de pé e aplaudindo Hunka, em cenas condenadas por grupos judaicos. Enquanto os legisladores aplaudiam, Zelensky ergueu o punho em reconhecimento, enquanto Hunka saudava da galeria durante 2 ovações de pé separadas. Aqui tem até um aspecto interessante que talvez valha a pena a gente pensar, que esses novos quadros da extrema-direita que fazem uma ressignificação completa dos colaboracionistas, dos nazistas do leste europeu, isso acontece na Ucrânia, na Hungria, nos países bálticos, em vários lugares, é um produto dessa ressignificação ideológica que vai fazer muitas vezes com que essa galera que se associa a esse pensamento não vá se reivindicar como fascista ou nada disso, né? Não vá se reivindicar com linhas políticas de extrema direita, porque vai ter esse discurso chauvinista anti-Rússia no meio, né? Então você meio que joga essa perspectiva por uma outra visão do que é esse processo. E aí você tem esse aceno à estética, à história, aos heróis, à ideologia, à política, mas você não é de extrema direita. Não é de extrema direita, você é contra os russos, né? Você é contra a não democracia ou qualquer merda assim, né? Gente, o fato do Zelensky ser descendente de judeu não é um elemento diferenciador dessa questão, tá ligado? Não é um elemento diferenciador dessa questão. Da mesma forma como a gente tem várias pessoas que pertencem a minorias e que reproduzem discursos de opressão, isso acontece também. E vale a pena a gente ressaltar que dentro da própria comunidade, de qualquer outra comunidade social, seja ela religiosa, racial e tal, a gente tem a disposição da mudança de classe dentro delas, né? Então tem uma perspectiva que é muito interessante para se estudar, sobretudo a partir dessa... Acho que, não sei se a obra da Arendt vai tratar sobre isso especificamente, né? Do Eichmann em Jerusalém. Mas existe um debate muito grande sobre a atuação de grupos de judeus ricos dentro dos guetos, que sabiam dos planos de extermínio e que vão mandando judeus trabalhadores para os campos antes deles. Isso existia, né? É um debate que é feito e que mostra pra gente que, independente desse grupo estar sendo vítima de uma opressão determinada, é possível que essa história possa atravessar perspectivas de classe, tá ligado? Isso é uma parada importante, né? Pra gente poder, lembrar que dentro dessa política, dentro dessa disputa, existem essas disposições de forças que são distintas, né? É a mesma coisa, tipo, o Zelensky é descendente de judeu. Daí, não significa nada, velho. Não significa nada. O Kremlin classificou na segunda-feira o incidente como ultrajante e as fotos de Zelensky foram rapidamente apreendidas por contas pró-Kremlin nas redes sociais. O primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, disse que o episódio era claramente inaceitável, acrescentando que era profundamente embaraçoso para o parlamento do Canadá e, por extensão, para todos os canadenses. Mas na hora ali de pesquisar, né, o Justin Trudeau meteu o famoso "foi mal". Que vergonha, chat. Ele meteu essa. Que vergonha, chat. Eu não queria. Foi mal aí, pessoal. Foi mal, desculpa. Os críticos disseram que a primeira divisão ucraniana era mais conhecida como Divisão Waffen-SS Galícia, ou 14ª Divisão Waffen-SS, uma unidade voluntária que estava sob comando dos nazistas. Informação importante. A decisão de permitir que cerca de 600 membros da divisão vivessem no Canadá após a Segunda Guerra Mundial tem sido uma fonte de controvérsia no Canadá e foi objeto de uma comissão governamental de inquérito na década de 80 para saber se o Canadá tinha se tornado um refúgio para criminosos de guerra. Membros da divisão foram acusados de matar civis poloneses e judeus. Os tribunais de Nuremberg consideraram a Waffen-SS culpada como organização de crimes de guerra, mas não a divisão da Galiza. Então tem um negócio interessante, né, que depois que a Segunda Guerra Mundial acaba, o que a gente tem é o quê? A ida de muitas dessas pessoas, né, sobreviventes aí, praticando os crimes de guerra, sobreviventes na Segunda Guerra, que vão se mudar para os Estados Unidos, para o Canadá, para a Alemanha Ocidental, para a França, para um monte de lugar, e que nunca vão ser deportados, né? Vale lembrar que o Brasil também teve, né? Joseph Mengele, médico do Holocausto, morou no Brasil, uma cota. Morou no Brasil uma cota, morreu como? Ele morreu, acho que em Bertioga, o anjo da morte.
morreu no Brasil, se eu não me engano, em Bertioga. Morreu afogado num açude? Porra, nem fudendo. Ele morreu afogado na praia? Caralho, velho. Meu Deus, mano. Nossa. E é isso. Aí veio, morou no Brasil, ficou suave. Em 7 de fevereiro de 79, Mengele sofreu um derrame e se afogou enquanto nadava em um resort de férias na região de Bertioga. O cara morreu num derrame num resort, velho. Um resort. Como é que pode, né? Deus, que destreza, né? Que destreza. O vovô foi nadar, virou peixinho. No fim de semana, a Rota... Não é a Rota, né? No caso é o Alfred canadense lá. O Rota emitiu um comunicado pedindo desculpas pelo ocorrido. Nos meus comentários após o discurso do presidente da Ucrânia, reconheci um indivíduo na galeria. Posteriormente, tomei conhecimento de mais informações que me fizeram arrepender da minha decisão de fazê-lo. Acrescentou que os seus colegas parlamentares da delegação ucraniana não tinham conhecimento do seu plano de reconhecer Hunka. Rota disse que Hunka era do seu distrito. Quero particularmente estender as minhas mais profundas desculpas às comunidades judaicas no Canadá e em todo o mundo. Assumo total responsabilidade pela minha ação. Muito bom, né? Assumiu a responsabilidade. Não foi possível contatar imediatamente Hunka para comentar. Uma postagem de sua nora nas redes sociais o mostrou esperando Trudeau e Zelensky no salão de recepção. O Centro para Israel e Assuntos Judaicos, um grupo judaico-canadense, disse estar profundamente perturbado que um veterano de uma divisão nazista que participou do genocídio de judeus tenha sido celebrado. O Centro Amigos de Simon Wiesenthal para Estudos do Holocausto emitiu um comunicado no domingo dizendo que a divisão foi responsável pelo assassinato em massa de civis inocentes, um nível de brutalidade e malícia inimaginável. Tem até um negócio curioso que hoje a vice-primeira-ministra do Justin Trudeau, que é uma mina chamada Chrystia Freeland, o sobrenome dela é Freeland, Terra Livre. A Chrystia Freeland tem, que hoje é vice-primeira-ministra do Trudeau, o avô dela, que era um cara chamado Mikhailo Komiak, alguma coisa assim, foi editor de jornal nazi. O vovô da Chrystia foi editor de jornal nazi. E hoje ela é vice-primeira-ministra! Que legal! Que legal! O Canadá é um dos países que mais recebeu a gente da SS depois que a guerra acabou. Sabia? O Canadá foi um dos países que teve a melhor política de recepção de membros da SS no seu território. Não é à toa que várias teorias ligadas ao anticomunismo fudido são oriundas das comunidades egressas ao Canadá. O Robert Conquest, que vai escrever The Harvest of Sorrow, que é a base do que eles chamam de Holodomor, né, da morte por fome dos ucranianos, que eles tentam equiparar ao Holocausto, foi financiado pela Associação da Diáspora Ucraniana. Essa diáspora ucraniana vai financiar, a partir do fomento do discurso nacionalista, ligado a Stepan Bandeira, a toda essa turma aí, e financiou o trabalho do Robert Conquest, que é o cara que vai tornar famosa a tese do Holodomor. Tanto que as bases do que a gente conhece por teorias nazifascistas, né, nessa perspectiva da crítica soviética bem à direita, né, nessa brisa Holodomor e tudo mais, são oriundas do Canadá. Uma loucura isso, pô. Loucura. Acrescentou, é devido a um pedido de desculpas a todos os sobreviventes do Holocausto e veteranos da Segunda Guerra Mundial que lutaram contra os nazis, e deve ser fornecida uma explicação sobre como este indivíduo entrou nos corredores sagrados do Parlamento canadense e recebeu o reconhecimento do presidente do Parlamento canadense e da casa e uma ovação de pé. O indivíduo entrou na casa do povo, blá blá blá. Que papinho, né? Como é que o Zelensky entrou lá? Entrou por quê? Porque os seus heróis mataram os povos originários, os seus heróis mataram os soviéticos, mataram os comunistas, mataram todos aqueles que são contrários a qualquer tipo de forma de poder que não valorize essa perspectiva chauvinista, salvadora, nacionalista branca, né? Capitalista e tudo mais, né? Olha como é bom o Canadá. É muito doido, né? Porque a gente tá geralmente acostumado a ver uma imagem do Canadá como um país que, é tão legal. Lá eles têm várias coisas, né? Várias páginas do Instagram, não sei o quê. É dessa, né? Grupos judaicos há muito fazem campanha contra 2 memoriais no Canadá ligados a ucranianos que lutaram ao lado alemão. O líder conservador da oposição canadense, Pierre Poilievre, também pediu a Trudeau que se desculpasse. O gabinete de Trudeau disse que Rota pediu desculpas e aceitou total responsabilidade pela emissão do convite a Hunka e pelo reconhecimento no parlamento. Essa foi a coisa certa a fazer. Nenhum aviso prévio foi fornecido ao gabinete do primeiro-ministro, nem à delegação ucraniana, sobre o convite ou o reconhecimento. Dominique Arel, catedrático de
de Estudos Ucranianos da Universidade de Ottawa, disse à emissora pública canadense CBC que a divisão da qual Hunka fazia parte atraiu milhares de voluntários ucranianos, muitos deles na esperança de alcançar a independência ucraniana. Apenas os alemães da Alemanha eram capazes de lutar no exército alemão, disse Arel. Por isso os voluntários não alemães, que acreditavam nos objetivos nazis ou procuravam usar o poder nazi para os seus próprios fins, foram organizados em divisões SS. Temos aqui a questão do simbolismo, a ótica de servir numa unidade militar cujo logotipo é indiscutivelmente a maior organização criminosa do século XX. Por isso, obviamente, a ótica não é boa. Para quem não sabe, gente, a SS era como se fosse a polícia de elite do partido nazista. Então era uma polícia que atuava como o grupo de maior complexidade dentro das forças de segurança do exército, das forças militares do partido nazista. Eu acho que a SS ela não era da Wehrmacht, ela não era do exército, mas eu acho que ela era uma polícia do partido nazista, como era a SA antes, né? E se torna a tropa de choque das operações nazi. Não é bem... Não é tipo esses grupos que a gente tem no Brasil, né? Tipo BOP, a Rota, nada disso, porque esses grupos são ligados ao Estado. Então, por mais que a gente possa dizer que existe uma atuação muito truculenta, muito violenta, parará, piriri, pororó, não tem como comparar, né? Não dá pra comparar. Não nesse sentido institucional. Seria um DOPS, exatamente. Seria um DOPS, mas um DOPS ligado ao partido. Ao partido nazista, especificamente. E no caso era o governo nazista também, né? Tá aí. Zelensky estava em Ottawa para reforçar o apoio dos aliados ocidentais na luta da Ucrânia contra a invasão russa. Vladimir Putin pintou seus inimigos na Ucrânia como neonazistas, apesar de Zelensky ser judeu e ter perdido parentes no Holocausto. Esse é o critério, entendeu? Ele é judeu e perdeu parentes no Holocausto. E daí? O que isso significa? Não significa nada. Significa nada. Não tem um monte de gente que é de grupos que a gente chama de minorias e também falam várias atrocidades, defendem várias atrocidades? Tem de monte, pô. A disputa também levanta questões incômodas em torno da homenagem a figuras ucranianas proeminentes que lutaram ao lado das forças nazistas durante a guerra. No seu discurso aos legisladores canadenses, Zelensky observou que a cidade de Edmonton foi a primeira a homenagear as vítimas do Holodomor, a fome em massa infligida aos ucranianos, que matou milhões no início da década de 30. A cidade ergueu um memorial em 83, em reconhecimento ao 50º aniversário da fome. Não sei se é 50º. Mas dentro da cidade existem dois outros memoriais, um deles parcialmente financiado pelos contribuintes, que tem sido alvo de maior escrutínio nos últimos anos. Dentro do complexo da Unidade da Juventude Ucraniana, um busto retrata Roman Shukiewicz, um conhecido colaborador nazista ligado aos massacres de civis poloneses. Uma segunda estátua, dedicada à divisão Waffen-SS Galícia, está em um cemitério de Edmonton. É isso, né? Tem busto, tem estátua, tem homenagem, o parlamento aplaude, manda arma, tem livro, tem teoria, tem tudo, mas não é nazista. Homenageia, faz pix, bate palma, mas não é, hein? Parece que é judeu, pô. Como que ele pode ser ligado à extrema-direita? Como? Se ele é judeu? Pelo amor de Deus, velho. Em julho de 2020, as palavras monumento de guerra nazi foram pintadas com spray num quê? Cenotáfio? O que é isso? Em homenagem a um soldado da divisão da Galícia num cemitério de Ontário. Vamos dar uma olhada logo em seguida. Em 85, o então primeiro-ministro do Canadá, Brian Mulroney, que era conservador, criou a comissão de inquérito sobre criminosos de guerra no Canadá, depois de um deputado alegar que o médico nazi Joseph Mengele poderia estar no país. Tava não, pô! Ele tava onde? Em 87? Caralho, o Mengele não morreu em 79? Tava não, tava no Guarujá, pô! Tava onde? Tomando banho de açude, morrendo afogadinho, né? É isso aí. Em 85 ele estava morto também, é um ponto importante. Sobre a questão da divisão da Galiza, o chefe da comissão, Jules Deschenets, decidiu que os membros não deveriam ser indiciados como grupo. É aquele negócio, né? Depois que teu amigo faz merda, você não tem nada a ver, pô. Não tem nada a ver. Não, você não pode me julgar só porque eu tava numa divisão da SS. Só porque foi ele que fez. Não fui eu. Não fui eu. Foi o vô do Pix. Que na época não era vô e nem tinha Pix, né? Mas foi ele. Os membros da divisão da Galícia foram avaliados individualmente para fins de segurança antes de serem admitidos no Canadá para fins de segurança. As acusações de crime de guerra da divisão da Galícia nunca foram fundamentadas, nem em 50, quando foram proferidas pela primeira vez, nem em 84, quando foram renovadas, ou antes dessa comissão, né?
Exatamente, o Mengele reencarnou como o cachorro do Javier Milei. Loucura, né? Mas acho que isso demonstra bem pra gente, né? O quanto a gente percebe que a forma como as potências ocidentais vão lidar com o pós-Segunda Guerra é de uma posição de muito mais leniência e de muito mais perspectiva de perdão do que de efetivamente correr atrás pra julgar esses filha da puta. Essa é a fita. Nossa, a pichação, verdade. Vamos ver aqui da pichação. Aqui a tropa Waffen da SS, atirando nas pessoas aqui no fundo. Cadê? Vamos ver se a gente acha. Vandalism, Statue, Canada, Galícia. O que é isso? Nossa. Olha esse aqui. O Nazi War Monument. To those who die for the freedom of Ukraine. Nossa. Olha, velho. Nossa, mano. Meu Deus. Não erra nunca, né? Não erra nunca. É impressionante. Não erra nunca. O Canadá tem um histórico complicado aí, né? As valas ilegais e clandestinas de crianças indígenas no fundo de escolas. Tá vendo essa história? História pesadíssima, velho. Pesadíssima. Nunca viram isso? Indigenous Children Canada School. Olha aqui, o Canadá, acho que vocês não sabiam disso, mas o Canadá, ele tem uma população indígena relativamente grande, tá? Sobretudo na porção norte. E aí o que acontece é que durante muito tempo, sobretudo a partir do século XX, ali da virada do 20 do 19 pro 20, na verdade, vou abrir aqui a imagem. Então, tipo, era comum que as crianças indígenas que que morassem em regiões que tinham a atuação das forças canadenses fossem colocadas em escolas católicas, escolas religiosas para poder serem adaptadas à realidade canadense. Então rolava mesmo uma parada meio colonização, de uniformização mesmo. Esses são os indígenas canadenses, né? Do norte, né? Tem vários povos que são, né, conhecidos eu vou usar um termo que é bem racista, é um termo que não é mais utilizado hoje, né? A gente chama são os famosos esquimós, né? Entre muitas aspas. E aí dentro dessas escolas eles eram proibidos de falar a língua, de ter seus hábitos culturais, eles eram proibidos de acessar uma série de coisas que garantia a unidade deles, a existência deles enquanto uma nação. The First Nations, isso. Os Inuits, exatamente. Inuits. Esquimó é um termo racista. Sim, esquimó é um termo racista. É um termo racista porque é um termo que vai colocar todo mundo no mesmo balaio, né? E é um termo que é usado pelo colonizador. E essas crianças muitas vezes eram sequestradas, né? De aldeias, eram sequestradas de reservas. É isso, tá ligado? O nome correto é Inuit, exatamente. Vamos ler essa matériazinha, porque eu acho que vocês vão... Pô, eu não sabia que vocês não sabiam disso. Acho que vai ser um conteúdinho gostoso. Gostoso não, né? Mas enfim. Aqui, ó. Jesuítas e meninos sob a foto de Santo Inácio na missão do Santo Rosário por volta de 1880 a 1900. Depois de anos de testemunhos exaustivos sobre o tratamento dispensado às primeiras nações e a outras crianças indígenas em internatos residenciais durante o século XIX e início do século XX, os canadenses poderiam ser perdoados se acreditassem que já tinham ouvido pior. Mas em 27 de maio, a primeira nação Tinklupus de Texas, não sei ler isso aqui, anunciou que um levantamento de terra usando radar de penetração no solo no local da antiga escola residencial indígena Kamloops, na Colômbia Britânica, descobriu os restos mortais de 215 crianças e espera-se que mais sejam encontradas depois de outra pesquisa este mês. A escola em Kamloops fazia parte de uma rede nacional de 130 escolas residenciais que, entre 1883 e 1996, o bagulho acabou ontem, alojou cerca de 150 mil crianças indígenas retiradas das suas famílias. O sistema residencial pretendia suprimir a cultura indígena e forçar a assimilação indígena na sociedade canadense, e frequentemente o fazia de maneira excepcionalmente brutal. A Comissão da Verdade e Reconciliação do Canadá passou anos a explorar a história sombria dessas escolas geridas pela Igreja, concluindo eventualmente em 2015, ou seja, há 8 anos atrás, que as escolas residenciais representavam um programa de genocídio cultural. Essa última revelação e o facto de haver pouca explicação clara para a causa da morte das crianças enterradas em Kamloops levaram a apelos para uma nova investigação nacional. Triste,
mas não surpreso. Embora a descoberta dos enterros tenha sido um choque para o público em geral, não foi novidade para os nativos americanos dos Estados Unidos, disse Maca Black Elk. Estamos tristes com a perda e estamos magoados pelos antepassados no Canadá que nunca souberam onde estavam seus filhos e queremos que esta seja uma oportunidade para que seja algo diferente. Mas acrescentou, a realidade fundamental das crianças que morrem nesses internatos não é uma história nova. Isso aqui, gente, é muito louco porque mostra o quanto a gente vive o terrorismo de Estado, né? O quanto os povos originários, né, os indígenas no Brasil, nos Estados Unidos, no Canadá, no México, na Argentina, em todos os lugares, viveram verdadeiras políticas de terror de Estado para poder viabilizar a construção de um projeto de Estado nacional que garantisse o cumprimento dos interesses dos grupos privados da burguesia. Você precisava, né, ter essa homogeneidade cultural, você precisava disso para poder seguir nesse projeto bem sucedido, tá ligado? Essa pouca explicação clara é por quê? Porque a criança desaparece, não tem nenhum registro, não tem nenhum esforço das autoridades para poder correr atrás e... foda-se, né? Foda-se. Não, na Argentina praticamente não existe mais, né? Os povos foram exterminados na campanha do deserto do José Sarmiento. Vocês conhecem essa história também? Não conhecem, né? Campanha do deserto? Foda, pô. Acreditamos que esse trabalho é sacramental. Quando buscamos a reconciliação, a primeira coisa que fazemos é levar nossos pecados diante de Deus. É isso que temos que fazer. Presidente da American Indian Catholic Schools Network, o Sr. Black Elk é o diretor executivo de Verdade e Cura na Red Cloud Indian School em Pine Ridge, SD, acho que é Dakota do Sul. Um antigo internato indiano indígena, né, no caso, administrado por jesuítas. Ele acredita que é provável que sejam encontrados enterros igualmente informais e sem identificação entre os internatos mantidos para crianças nativas americanas do lado da fronteira dos Estados Unidos, caso seja feito um esforço substancial para procurá-los. Afinal, ressaltou ele, o sistema canadense foi modelado na rede de internatos do século XIX nos Estados Unidos. Na verdade, algumas dessas sepulturas já foram descobertas na agora infame Escola Industrial Indiana dos Estados Unidos em Carlisle, Pensilvânia, e noutros locais, utilizando o mesmo radar de penetração no solo instalado em Kamloops. Pesquisadores norte-americanos, disse ele, trabalham há anos na repatriação de restos mortais de crianças de cemitérios de internatos e na tarefa de identificá-los. É uma batalha contra a memória, né, gente? É isso, é uma batalha contra a memória, é uma batalha contra a história. Então, quando a gente tem esse tipo de ação que viabiliza tentar apagar qualquer perspectiva para que as pessoas possam saber o que aconteceu, o que é isso se não a tentativa de passar um pano, né? Passar completamente um pano sobre essas perspectivas e questões históricas. É isso que está em jogo, né? Essa é a centralidade da questão. É isso que está colocado. E a gente tem no Brasil uma atuação muito similar quando a gente olha, por exemplo, da forma como a Comissão da Verdade vai atuar, né? A Comissão da Verdade vai atuar de maneira a garantir que os responsáveis pelos crimes perpetrados e cometidos durante a ditadura militar não sejam punidos, não fossem punidos. Não é à toa que a gente teve, né, a abertura lenta, gradual e segura que garantiu a estabilidade dos militares do Partido Fardado nessa articulação política. Então esse é um negócio que é interessante porque isso ajuda a gente também a ver por que a galera bate tanto na tecla do Holodomor. E a galera reforça tanto algumas narrativas, porque narrativa é guerra. Porque quem controla a narrativa vai conseguir controlar pontos importantes de como as pessoas vão conseguir pensar e articular a história. Porque se a gente não consegue ter o controle da forma como a história é fabricada, a gente vai acabar percebendo que ela pode ser fabricada e pode ser arquitetada a depender do grupo que a escreve. E o grupo que a escreve é sempre o grupo que vence a guerra. É o grupo que vence a luta de classes. Tá ligado? Então quem vence a batalha escreve a história. Então, essa história aí a gente nunca teria ouvido falar se não fosse esse processo de publicização desse absurdo. Importante que a gente entenda que a história ela é ela mesma um campo de batalha. Ela é ela mesma um palco onde os conflitos estão constantemente acontecendo. Tá ligado? É muito importante que a gente entenda isso, porque aí a gente vai entender o nosso papel enquanto militante, enquanto organizado, enquanto pessoa que tá ali lutando para a construção de uma outra sociedade, de um outro modelo de vida, parte também na luta e na disputa pela memória. Na luta e na disputa por uma memória que possa ser uma memória equivalente àquilo que a classe trabalhadora verdadeiramente precisa, verdadeiramente depende. Que é um projeto de emancipação, um projeto de liberdade real. Uma liberdade marcada pelo fim da exploração, pelo fim desse tipo de política, como a gente está vendo aí. Cerca de 6 mil crianças indígenas morreram longe de casa nas escolas residenciais, de acordo com uma estimativa inicial da Comissão da Verdade e Reconciliação. Muitos agora suspeitam que o verdadeiro número de vítimas será muito maior. Muitas vezes, pouca explicação era dada aos familiares das crianças falecidas. A análise dos arquivos e os testemunhos sobreviventes sugerem que os administradores escolares preferiram realizar os enterros no local, em vez de aceitar as despesas de devolução dos restos mortais das crianças indígenas das suas famílias e comunidades de origem. Então, olha isso, velho. A galera não tinha nem direito a enterrar a criança.
A comissão dedicou 6 anos a uma revisão da história e do contexto das escolas residenciais e do tratamento dispensado às crianças das primeiras nações, e emitiu as suas conclusões com um apelo nacional à ação em 2015. Esse tipo de exame de consciência nacional abrangente ainda precisa ser feito. Acontecer nos Estados Unidos, não entendi. Porque tá na tradução automática, né? E o Sr. Black Elk. Embora poucas pessoas saibam muito sobre a história, a National Native American Boarding School Healing Coalition relata que centenas de milhares de crianças indígenas frequentaram 367 internatos em 27 estados. 84 deles eram administrados por ordens religiosas católicas. A maioria dos internatos dos nativos americanos que sobreviveram até o final da década de 60, naquela época, haviam experimentado uma mudança radical de perspectiva e currículo. A escola missionária do Santo Rosário dos Jesuítas em Pine Ridge tornou-se a Red Cloud School, por exemplo, e iniciou esforços para preservar a cultura Lakota, começando com esforços de restauração da língua que continuam até hoje. É a única das 4 escolas residenciais para crianças indígenas administradas pelos jesuítas que ainda funciona. Como algumas outras instituições sobreviventes, a Red Cloud iniciou seu próprio esforço para explorar o passado em agosto passado. Então, o negócio é esse, né? Para não ficar tão feio assim, né? E a galera continuar, tentar pelo menos dar uma diminuída na forma como esse tipo de opressão foi marcada aqui. Tem uma série documental muito boa, Exterminem Todos os Brutos. Traz todos os documentários primários sobre o processo brutal de colonização, como o racismo é usado pelo capitalismo e suas consequências até hoje, do Roe Peck, que também foi diretor do filme O Jovem Marx. Segundo ele, tem na HBO Max. É uma série pesada, mas de dramatização. Traz a dramatização desse processo. Porque é isso, né? A criança, o indígena, ele não é visto como um sujeito que tem vontade, direito, não tem nada, né? Ele tá ali para poder ser tutelado, né? Ele tá aí para ser guiado pelos princípios do Estado, para lá que ele tá, né? Para isso que ele tá lá, né? Para isso que ele tá lá. Red Held de não sei a sigla. É pastor da Holy Rosary Mission na reserva Pine Ridge e já lecionou na escola Red Cloud. A África do Sul e o Canadá tiveram as suas comissões de verdade e reconciliação. Mas nós meio que optamos por verdade e cura, disse ele. Porque enquanto falávamos sobre a palavra reconciliação, surgiu a ideia de que a reconciliação presumia primeiro, bom relacionamento ao qual se busca retornar. Quando celebramos o sacramento da reconciliação, é um retorno a, né? É o famoso, vamos apertar a mão, Kumbaya, Senhor, né? Mas considerando a relação da igreja, do governo dos Estados Unidos e do povo dos Estados Unidos com os nativos americanos, ele perguntou, havia um bom relacionamento ao qual voltar? Cura parecia uma palavra melhor para usar, disse o padre Held, permitindo que todas as partes envolvidas no esforço considerassem as possibilidades de forjar algo novo a partir de uma luta com o passado. Verdade e cura na Red Cloud seguirá um processo de 4 etapas: confronto, compreensão, cura e transformação. É quase um acampamento coach, né? Participantes ainda estão engajados na fase do confronto, com a história da experiência indígena em Pine Ridge, no colégio jesuíta. A ausência de uma estrutura nacional para descobrir o passado continua a ser um desafio preocupante. O esforço para descobrir mais sobre a experiência histórica nas escolas dos Estados Unidos até agora tem sido uma colcha de retalhos. Embora o processo derive da cultura e da erudição dos nativos americanos, como o Lakota, que também é católico, o Sr. Black Elk disse que percebe alguns belos paralelos com a espiritualidade católica. Acreditamos que esse trabalho é sacramental. Quando buscamos a reconciliação, a primeira coisa que fazemos é levar nossos pecados diante de Deus. É isso que temos que fazer. É engraçado porque esse papo de reparação, de reconciliação, nunca tem reparação histórica, né? É sempre um lance meio, vamos relevar aqui, gente. Pô, Deus tá nos nossos corações, vamos ficar suave, vamos amar, né? Vamos ser amigo. Pra que tudo isso, pô? Maluco, né? Porra. Por quê? Porque é isso. Não quer fazer a disputa pela memória porque significaria questionar toda uma estrutura de poder. Questionar toda uma estrutura que se montou em cima desse tipo de política. É o famoso foi mal aí, pessoal. Pra quê? Agora vamos esquecer o passado, pô. Muito pesado. Mas enquanto espera que o Congresso age, o Sr. Black Elk acredita que a Igreja Católica dos Estados Unidos poderia absolutamente intervir e fornecer recursos para iniciar o seu próprio processo nacional. Na verdade, Black Elk fez uma apresentação aos representantes da Conferência dos Bispos Católicos dos Estados Unidos em 9 de junho para discutir a verdade e o trabalho de cura em Red Cloud e a sua esperança de que a Igreja Católica dos Estados Unidos possa finalmente estar disposta a começar e financiar o seu próprio exame de consciência. Mesmo entre os colegas jesuítas, suspeito Padre Held, há provavelmente uma grande ignorância dessa história. Claro, né? Não se pode falar sobre o período do internato indiano, né? Indígena, no caso, Black Elk, sem falar também sobre a forma como o abuso sexual do clero aconteceu lá. Eles estão unicamente ligados. Para esse fim, sugere ele, a Igreja canadense deveria ser mais aberta nos esforços para abrir arquivos históricos e partilhar registros que possam lançar luz sobre o que aconteceu às crianças falecidas em Kamloops e outras escolas residenciais.
No espírito de confronto, é preciso enfrentar essa história e ser transparente sobre ela. Isso inclui coisas como abrir, estudar e comunicar o que esses registros dizem. Nos Estados Unidos, chegar a essa verdade tornou-se uma espécie de corrida contra o tempo. Muitos dos últimos sobreviventes de alguns dos piores anos dos internados estão hoje na casa dos 90 anos. Essa é a parte da razão pela qual a criação de uma comissão nacional é tão urgente, de Black Elk. Mas é melhor, né? Melhor para os Estados Unidos que os indígenas mais idosos já vão de base, né? Já vão de submarino. Por quê? Pra que ficar falando com essas pessoas, né? Pra que ficar retomando a história? Vai que eles descobrem alguma coisa que a gente não curte, uma coisa chata, né? O que ele aprendeu até agora com a experiência na Red Cloud é que descobrir o passado deve continuar sendo um processo paciente. Uma das coisas que considero importante saber é que a cura só acontece muito mais tarde nesse processo. Porra, esse discursinho é uma merda, velho. Nossa, esse discurso é uma merda. O discurso é muito, ai não, vamos com calma, pessoal, sem... Nossa senhora. Para algumas pessoas, muitas vezes existe o desejo de mergulhar diretamente na cura o mais rápido possível. Mas não é assim que realmente alcançamos a cura. Temos que fazer essas coisas mais difíceis primeiro. Uma das coisas mais difíceis para Padre Held é tentar compreender a mentalidade de seus antecessores em Pine Ridge, especialmente à medida que aprende mais sobre como as crianças indígenas eram tratadas e a antipatia incontestada pela cultura indígena. O nome disso é colonialismo, né? O nome disso é colonialismo. Ele ficou maravilhado de como a igreja pode se envolver na sociedade em que vive. Sua visão agora é que a igreja e o povo de Deus, especialmente os líderes religiosos da igreja, não transformaram a sociedade em que habitavam tanto quanto foram transformados por ela, aceitando acriticamente noções como Destino Manifesto e abraçando slogans como matar o índio, salvar o homem, implantado pelo general Richard Henry Pratt, fundador da Carlisle Indian Industrial School. E ainda tinha essa, né? Eram escolas que basicamente funcionavam como campos de trabalho para que as crianças pudessem serem educadas a partir do trabalho, né? Inclusive, o vídeo ensaio dessa semana que vai sair é exatamente sobre isso, sobre terrorismo ideológico, e a gente vai ver como esse tipo de aplicação vai existir na mentalidade da formação, sobretudo dessa lógica dos Estados Unidos, né? De outros países também, mas dos Estados Unidos sobretudo. É um pecado deixar de viver o evangelho e ser apanhado e apanhar em ideias políticas de uma época que foram destrutivas. Muita atenção é dada pela igreja à enculturação dos nativos americanos. Como eles trazem os seus dons para a igreja, como continuam a transformar-se para serem o que têm de melhor, sem mudar quem são. Por que esse grau de autorreflexão não é exigido da comunidade católica dominante dos Estados Unidos? A comunidade que fracassou com as crianças nativas americanas? Perguntou ele. As pessoas falharam, então, não apenas em viver de acordo com os padrões de hoje, mas também falharam em viver de acordo com os padrões do evangelho, em viver de acordo com o que a fé chama as pessoas. Essa falha deve ser reconhecida, disse ele. Acho que essa é uma parte importante da cura. É muito maior do que sobreviventes individuais nativos americanos superando seu próprio trauma. Sim, isso é fundamental e importante. Mas a cura, nesse caso, é para todos, incluindo aqueles que herdam o legado do perpetrador. Então, que tal fazer uma porra de uma reforma agrária para redistribuir as terras para os indígenas dos Estados Unidos? Ah, é a cura, vamos ser amigos. Que papinho, né? Que papinho, tem uma política de compensação, tem uma política de reparação histórica, tem porra nenhuma, tem que falar o quê? Ah, a gente vai investigar pra poder falar que a gente vai se curar, todo mundo junto. Porra, pelo amor de Deus. A cura também tem que acontecer lá, vai se fuder, velho. Socorro, mano. Não dá, né? Não dá. É a mitologia do amor, né? A mitologia do bem-estar comum, dessa perspectiva de todo mundo é amigo, todo mundo vai se gostar, e a gente vai transformar essas rusgas em amor, em diálogo, né? E isso tenta esconder, né? Criar uma visão moralista acerca do que significou o processo de colonização, acerca do que significa o processo de exploração. É uma maneira de você tentar dar uma pintura um pouco mais palatável para essa merda que a gente está vivendo, para esse tipo de processo histórico que matou um monte de gente, que destruiu comunidade, que destruiu um monte de história de um monte de sociedade. A troco do quê, né? A troco da cura. A cura do quê, cara pálida? Tem que ter política de reparação histórica, e essas políticas não vão poder ser realizadas enquanto a gente não conseguir construir uma forma de poder que possa garantir que os indígenas falem sobre isso, né? Que os indígenas possam se articular enquanto grupo, enquanto sociedade, para debater essas questões, e não grupos católicos falarem, tá ligado? É isso. É uma narrativa que vai sempre denotar qual é o teor político de um evento, de um acontecimento.
Por isso que é importante que se faça a reparação histórica, não só no sentido individual, de uma comissão da verdade, mas avaliar se tinha empresa envolvida, se tinha grandes grupos econômicos envolvidos de alguma forma nesse processo, com a utilização da mão de obra, com a utilização da terra. Isso é importante, né? Porque senão esse discursinho de cura vira um negócio do tipo, gente, águas passadas, pô. Vamos se curar, vamos espalhar o amor. E acho que talvez seja tarde demais para a gente poder ficar pensando nessa ideia de espalhar o amor, né? Eles já mataram muitos para agora vir com esse papo, né? Aí fica fácil.